Olá a todos, eu quero iniciar esse vídeo saudando a todos os presentes, aos ilustríssimos senhores vereadores, vereadoras. Quero agradecer muito pelo convite, especialmente ao Vi Oliveira, em nome de quem agradeço a todos vocês pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história e poder passar a minha percepção a respeito da inclusão ou da falta dela, obviamente, e da importância do dia que nós comemoramos amanhã, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Bom, meu nome é Letícia, como acredito que todos vocês saibam. Eu adquiri a deficiência visual aos 7 dias de vida e foi da seguinte forma: nós éramos gêmeas e aos 7 dias nós fomos acometidas por uma infecção bacteriana. E aí, aos 15 dias depois, a Bárbara, minha irmã gêmea, ela veio a falecer porque a bactéria dela ficou alojada no cérebro e eu fiquei com a sequela da cegueira, porque a bactéria em mim ficou alojada nos 2 olhos. Então, eu tive uma endoftalmite bilateral, que é algo bem raro, mas em comparação à doença pela qual eu fui acometida, essa foi, assim, a menor das sequelas, né? Apesar de todo mundo considerar a deficiência visual como uma deficiência severa, no rol das deficiências, ela é considerada uma deficiência severa, né? Especialmente a cegueira, que é a deficiência visual total. Eu considero que tenha sido uma sequela bem leve, porque no meio dessa infecção toda eu tive a sepsemia, que foi uma infecção generalizada. Então, assim, eles conseguiram tratar de todo o meu corpo, de todos os meus órgãos, mas infelizmente ou felizmente, os olhos não puderam ser salvos. E aí, até 1 ano de vida, os meus pais contam que eles buscaram de todas as maneiras e em diversos lugares possibilidades para que a minha cegueira fosse revertida. Mas num determinado momento, quando eu tinha 1 ano, eles chegaram a um médico que disse que era para eles desistirem, porque não havia reversão para minha cegueira. E aí, esse médico indicou para eles um centro de reabilitação em Campinas, chamado CEPRE. É um centro de reabilitação vinculado à Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e eles me levaram para lá. E aí, a partir de então, eu comecei a passar por uma série de atendimentos com uma equipe multidisciplinar. Então, eu passei por uma fono para ver se estava tudo ok com a minha fala, eu passei por TOs, eu passei por psicopedagogas, enfim. E aí foi constatado que o meu desenvolvimento ele estava completamente dentro do que se espera para uma criança de 1 ano. Inclusive, tem uma história bem interessante que os meus pais contam, que quando eles chegaram lá no CEPRE, perguntaram para eles quem tinha orientado, porque eles nunca tinham visto uma criança com deficiência visual chegar com um desenvolvimento tão bom e tão completo. E a minha mãe disse que tinha sido Deus, que era a única orientação que ela havia tido até então, era a orientação de Deus. E aí lá eu comecei a fazer, com 1 ano eu fazia coisas lúdicas, né? Eu lembro que aos 4, 5 anos eu comecei, eles me mostravam joguinhos de computador e brinquedos, enfim. E aí eu fiz eu passei por um acompanhamento por muitos anos, a minha infância toda, na verdade, chamado AVD, que são Atividades da Vida Diária. Esse é um programa que visa
a autonomia da pessoa cega. Então, eu fui acompanhada por terapeutas ocupacionais e que me criavam formas de adaptar as mais diversas atividades do cotidiano para que eu pudesse desenvolver essas atividades com a maior autonomia e independência possível. Então, nós começamos com atividades bem básicas, assim, por exemplo, como colocar a comida no prato, como me vestir, como saber se a roupa estava do direito ou do avesso, como colocar água no copo sem ter que colocar a mão, enfim. E aí, de acordo com as minhas necessidades ao longo da vida, essas atividades iam mudando. Então, quando eu cheguei na adolescência, eu já sabia que eu gostaria de morar sozinha quando eu passasse no vestibular. E aí eu levei essa demanda para minha TO e ela me preparou para cuidar da casa, para cozinhar, enfim, as mais diversas atividades para que eu pudesse ter autonomia suficiente quando eu tivesse 18 anos para ir morar sozinha. Mas voltando à minha infância, aos 4 anos eu comecei a ser alfabetizada. Eu fui alfabetizada em braille, eu nunca fui alfabetizada na escrita convencional. E aí, aos 6 anos, eu já estava completamente alfabetizada. E o meu pai, ele aprendeu o braille junto comigo. Então, quando eu terminei de me alfabetizar, ele também estava terminando de ser alfabetizado em braille. E aí eu iniciei o meu ensino fundamental. E aí começou, assim, todo um trabalho em conjunto. Escola, eu e minha família. Então, o meu pai, ele fazia o processo que nós chamamos de transcrição. Então, todas as atividades que eu fazia na escola, que eu escrevia em braille, quando chegava no final do dia, ele transcrevia essas atividades, ou seja, ele passava essas atividades para a escrita convencional para que os meus professores pudessem corrigir, já que eles não sabiam braille. A minha mãe, por sua vez, ficava encarregada de fazer as tarefas comigo. Então, todas as atividades que as professoras passavam para os alunos que fossem extra apostila e que viessem na escrita convencional, ela ditava para que eu passasse para o braille e pudesse fazer essas atividades. E assim eu fui estudando. A gente encontrava institutos que imprimiam os meus livros em braille. Em determinados anos era mais fácil, em outros anos era mais difícil, mas a gente sempre foi conseguindo. O meu pai, ele desenvolvia métodos matemáticos para que eu pudesse trabalhar as operações. Então, em cada fase da minha vida que tinha determinadas operações matemáticas diferentes, a gente precisava criar um método específico para isso. Os meus professores de arte adaptavam materiais, fazendo desenhos em alto relevo para que eu pudesse pintar, ou desenvolviam atividades relacionadas à música, ao teatro, enfim. Eu tive um professor de química orgânica que construía todos os compostos em 3D para que eu pudesse ter acesso. O meu professor de física, na aula de física elétrica, construía todos os resistores e todos os circuitos com cola quente para que eu pudesse conhecer. E assim eu passei por todo o meu desenvolvimento escolar, do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, eu prestei vestibular e eu passei. Eu sou graduada em letras pela Unesp de Araraquara, e aí eu fui morar sozinha, como eu sempre disse que iria, e eu me formei em 2015. Atualmente eu trabalho como escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça, trabalho na comarca de São Paulo, já trabalhei na comarca de Jaú, trabalhei também na comarca de Dois Córregos e atualmente eu trabalho num juizado especial aqui da comarca de São Paulo. E aí, pensando no dia de amanhã, né? Depois de ter compartilhado a minha história com vocês, por que que eu considero importante esse dia?
Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Eu acho muito bom nós frisarmos a palavra luta. Por quê? Porque é uma luta. Contando assim a minha história, pode parecer que foi tudo muito fácil, né? O que é tudo muito fácil. E na verdade, para mim, até que foi. Eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada, né? Não sei a que esse privilégio se deve, mas fato é que eu sou privilegiada por ter tido uma família que pôde me proporcionar um desenvolvimento extremamente saudável e que pôde me fornecer recursos para que eu pudesse me desenvolver com autonomia, com independência. Mas eu acho que nós precisamos pensar nas pessoas que não têm as mesmas oportunidades. Porque senão a gente fica sempre naquele senso comum. Ah, mas ela se desenvolveu bem porque ela teve uma família que colaborou, que pôde propiciar para ela tudo o que ela teve. Sim, é verdade. Mas eu, como educadora, sempre costumo dizer isso. Nós não podemos contar com a família ideal, né? E é por isso que a nossa sociedade, ela precisa desenvolver espaços, serviços, produtos que sejam acessíveis e inclusivos a todas as pessoas. E mais do que isso, nós precisamos ser pessoas inclusivas e acessíveis a todas as pessoas. Esse é o nosso papel na sociedade. Eu tive muito apoio da minha família, dos meus professores, sim, mas eu também encontrei e encontro muitas dificuldades ao longo da minha vida. E uma delas, a principal, sem dúvida, são as barreiras atitudinais, né? Na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem uma série de barreiras listadas nela que impossibilitam ou que dificultam o acesso e a acessibilidade da pessoa com deficiência. E uma dessas barreiras é a barreira atitudinal, que é a barreira que a gente encontra no ser humano. Então, obviamente, nós temos barreiras arquitetônicas, nós temos barreiras tecnológicas e da informação, mas nós temos barreiras atitudinais muito fortes e muito arraigadas na nossa sociedade que precisam ser transpostas. A pessoa com deficiência é vista com aquele olhar de dó, de compaixão, é vista como sinônimo de incapaz, e isso não é verdade. Então, são essas barreiras que nós precisamos vencer. E é por isso que essa luta, ela é minha, ela é de todas as pessoas com deficiência, mas ela precisa ser abraçada por cada um de vocês. E é por isso que eu me sinto muito feliz pelo fato de a Câmara Municipal de Dois Córregos estar envolvida nessa causa, estar buscando, estar lutando, melhorar os seus espaços, o seu espaço físico e também buscando conhecimento para que seus membros, enfim, possa proporcionar maior dignidade para o povo, para todas as pessoas, independentemente de quais necessidades elas possuam. Então eu deixo aqui mais uma vez a minha gratidão a vocês pelo espaço, pela oportunidade e o meu apelo para que essa luta da pessoa com deficiência não seja só nossa, mas seja de cada um e de todos, para que a gente possa construir juntos uma sociedade mais equitativa, mais inclusiva e mais acessível. Muito obrigada.